O filho gênio de uma faxineira negra resolveu um problema de 100 milhões de dólares em segundos, mas quando viu a reação do CEO, percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida. Marcus Williams, de 19 anos, nunca imaginou que entregar uma pizza no 20º andar da Tesnova Solutions se tornaria o momento mais humilhante de sua existência. Enquanto esperava o pagamento na recepção, seus olhos estavam fixos na tela gigante, onde dezenas de engenheiros discutiam freneticamente um algoritmo defeituoso, que estava custando milhões à empresa por dia. Meu Deus, eles estão usando uma estrutura de dados completamente errada, murmurou, observando o código projetado na parede. A recepcionista, uma mulher loira de salto alto, revirou os olhos. Claro, o entregador de pizza entende de programação avançada. Que piada! Marcus ignorou o sarcasmo, mas não conseguia tirar os olhos da tela. O erro era tão óbvio para ele quanto respirar uma simples reorganização da árvore binária. E a implementação de hash distribuído resolveria tudo em questão de segundos. Com licença, disse ele, dirigindo-se ao grupo de executivos que passava pelo saguão. Esse algoritmo aí, vocês estão usando busca linear, onde deveriam usar indexação por hash. É por isso que está travando. O silêncio foi ensurdecedor. 12 homens de terno encararam o jovem negro de uniforme de entregador, como se ele tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. Richard Blackstone, o CEO da empresa, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, riu. Uma risada baixa e cruel. Garoto, você tem ideia de quantos PhDs em ciência da computação têm trabalhado neste projeto nos últimos 6 meses? Marcos sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a voz firme. Sei que vocês já perderam 97 milhões até agora. Porque o sistema trava a cada 200 mil consultas simultâneas. A risada de Blackstone morreu na garganta. Esse número específico não havia sido tornado público. E como diabos você saberia disso? Perguntou o vice-presidente de tecnologia, Dr. Hewesen, aproximando-se desconfiado. Marcos expirou fundo. Sua mãe, Rosa Williams, havia limpado esses escritórios por 15 anos durante as madrugadas. Enquanto ela trabalhava, ele fazia a lição de casa nas salas vazias, absorvendo involuntariamente conversas técnicas e documentos deixados nas mesas. Mas revelar isso humilharia sua mãe ainda mais. Apenas observação, respondeu simplesmente. Blackstone cruzou os braços, um sorriso maldoso se formando nos lábios. Muito bem, pequeno gênio, se você é tão inteligente, prove. Resolva nosso problema. O desafio ecoou pelo saguão como uma sentença. Todos os olhares se voltaram para Marcos, alguns divertidos, outros claramente esperando uma humilhação épica. O que nenhum deles sabia era que esse jovem entregador de pizza havia sido aceito em Stanford aos 16 anos, mas recusou a bolsa de estudos para cuidar de sua mãe diabética. Marcos olhou para a tela, depois para os rostos expectantes ao seu redor. Algo brilhou em seus olhos, não medo, mas uma determinação silenciosa que fez alguns dos presentes perceberem que talvez tivessem subestimado seriamente a pessoa diante deles. Está bem, disse ele, tirando um smartphone surrado do bolso. Mas quando eu resolver isso, quero que todos vocês se lembrem de que julgaram um livro pela capa. Se esta história de preconceito e superação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de humilhação se tornaria o catalisador de uma revolução que ninguém jamais esqueceria. Dr. Hewesen riu alto, um som que ecoou pelo saguão como vidro se quebrando. Isso vai ser melhor que comédia. Alguém chame a segurança para filmar quando ele se der mal. Marcos observou enquanto uma pequena multidão se reunia em volta da tela. Funcionários apareceram de todos os andares, sussurrando e apontando para o entregador de pizza, que ousara desafiar décadas de expertise em engenharia. 15 minutos, declarou Blackstone, consultando seu Rolex de ouro. Se você não conseguir nem melhorar nossa performance em 10%, quero você fora daqui, e que nunca mais volte. E leve sua mãe com você. O sangue de Marcos gelou, como Blackstone sabia sobre sua mãe? Sim, continuou o CEO com um sorriso venenoso. Rosa Williams, nossa faxineira noturna dos últimos 15 anos. Mulher trabalhadora, mas talvez seja a hora de uma aposentadoria compulsória.
especialmente se descobrir que criou um filho mentiroso. A humilhação queimou no peito de Marcus como ácido. Sua mãe havia sacrificado tudo, noites de sono, sua saúde, seus sonhos para que ele pudesse estudar. Ela trabalhara em 3 empregos depois que o pai os abandonou, limpando escritórios até altas horas, enquanto Marcus fazia a lição de casa nos cantos escuros dos prédios corporativos. Algum problema, garoto? Perguntou Blackstone, notando a tensão no rosto de Marcus. Ainda quer brincar de programador? Marcus expirou fundo, lembrando-se das palavras que sua mãe sempre repetia. Filho, quando tentam te humilhar, é porque têm medo do que você é capaz de fazer. Pode começar a cronometrar, disse Marcus, aproximando-se do terminal. A recepcionista loira, Sarah, segundo sua identificação, filmou tudo com o celular. O filho gênio de uma faxineira negra resolveu um problema de 100 milhões de dólares. Em segundos, mas quando viu a reação do CEO, percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida. Marcus Williams, de 19 anos, nunca imaginou que entregar uma pizza no 20º andar da Tesnova Solutions se tornaria o momento mais humilhante de sua existência. Enquanto esperava o pagamento na recepção, seus olhos estavam fixos na tela gigante, onde dezenas de engenheiros discutiam freneticamente um algoritmo defeituoso, que estava custando milhões à empresa por dia. Meu Deus, eles estão usando uma estrutura de dados completamente errada, murmurou, observando o código projetado na parede. A recepcionista, uma mulher loira de salto alto, revirou os olhos. Claro, o entregador de pizza entende de programação avançada. Que piada! Marcus ignorou o sarcasmo, mas não conseguia tirar os olhos da tela. O erro era tão óbvio para ele quanto respirar uma simples reorganização da árvore binária. E a implementação de hash distribuído resolveria tudo em questão de segundos. Com licença, disse ele, dirigindo-se ao grupo de executivos que passava pelo saguão. Esse algoritmo aí, vocês estão usando busca linear, onde deveriam usar indexação por hash. É por isso que está travando. O silêncio foi ensurdecedor. 12 homens de terno encararam o jovem negro de uniforme de entregador, como se ele tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. Richard Blackstone, o CEO da empresa, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, riu. Uma risada baixa e cruel. Garoto, você tem ideia de quantos PhDs em ciência da computação têm trabalhado neste projeto nos últimos 6 meses? Marcos sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a voz firme. Sei que vocês já perderam 97 milhões até agora. Porque o sistema trava a cada 200 mil consultas simultâneas. A risada de Blackstone morreu na garganta. Esse número específico não havia sido tornado público. E como diabos você saberia disso? Perguntou o vice-presidente de tecnologia, Dr. Hewesen, aproximando-se desconfiado. Marcus expirou fundo. Sua mãe, Rosa Williams, havia limpado esses escritórios por 15 anos durante as madrugadas. Enquanto ela trabalhava, ele fazia a lição de casa nas salas vazias, absorvendo involuntariamente conversas técnicas e documentos deixados nas mesas. Mas revelar isso humilharia sua mãe ainda mais. Apenas observação, respondeu simplesmente. Blackstone cruzou os braços, um sorriso maldoso se formando nos lábios. Muito bem, pequeno gênio, se você é tão inteligente, prove. Resolva nosso problema. O desafio ecoou pelo saguão como uma sentença. Todos os olhares se voltaram para Marcus, alguns divertidos, outros claramente esperando uma humilhação épica. O que nenhum deles sabia era que esse jovem entregador de pizza havia sido aceito em Stanford aos 16 anos, mas recusou a bolsa de estudos para cuidar de sua mãe diabética. Marcus olhou para a tela, depois para os rostos expectantes ao seu redor. Algo brilhou em seus olhos, não medo, mas uma determinação silenciosa que fez alguns dos presentes perceberem que talvez tivessem subestimado seriamente a pessoa diante deles. Está bem, disse ele, tirando um smartphone surrado do bolso. Mas quando eu resolver isso, quero que todos vocês se lembrem de que julgaram um livro pela capa. Se esta história de preconceito e superação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de humilhação se tornaria o catalisador de uma revolução que ninguém jamais esqueceria. Dr.
Harrison riu alto, um som que ecoou pelo saguão como vidro se quebrando. Isso vai ser melhor que comédia. Alguém chame a segurança para filmar quando ele se der mal. Marcus observou enquanto uma pequena multidão se reunia em volta da tela. Funcionários apareceram de todos os andares, sussurrando e apontando para o entregador de pizza, que ousara desafiar décadas de expertise em engenharia. 15 minutos, declarou Blackstone, consultando seu Rolex de ouro. Se você não conseguir nem melhorar nossa performance em 10%, quero você fora daqui, e que nunca mais volte. E leve sua mãe com você. O sangue de Marcus gelou, como Blackstone. Sabia sobre sua mãe? Sim, continuou C.I.O. com um sorriso venenoso. Rosa Williams, nossa faxineira noturna dos últimos 15 anos. Mulher trabalhadora, mas talvez seja a hora de uma aposentadoria compulsória, especialmente se descobrir que criou um filho mentiroso. A humilhação queimou no peito de Marcus como ácido. Sua mãe havia sacrificado tudo, noites de sono, sua saúde, seus sonhos para que ele pudesse estudar. Ela trabalhara em 3 empregos depois que o pai os abandonou, limpando escritórios até altas horas, enquanto Marcus fazia a lição de casa nos cantos escuros dos prédios corporativos. Algum problema, garoto? Perguntou Blackstone, notando a tensão no rosto de Marcus. Ainda quer brincar de programador? Marcus respirou fundo, lembrando-se das palavras que sua mãe sempre repetia. Filho, quando tentam te humilhar, é porque tem medo do que você é capaz de fazer. Pode começar a cronometrar, disse Marcus, aproximando-se do terminal. A recepcionista, loira, Sarah, segundo sua identificação, filmou tudo com o celular. Isso vai viralizar, ela sussurrou para uma colega, uma influenciadora fazendo um tech challenge. Marcus ignorou os comentários e se concentrou na tela. O sistema era ainda mais complexo do que ele havia imaginado, camadas e mais camadas de código mal otimizado, como uma casa construída sem uma fundação adequada. Mas seus olhos treinados, forjados por noites de estudo em bibliotecas públicas e tutoriais gratuitos na internet, identificaram o padrão imediatamente. Enquanto digitava, ele se lembrava de todas as vezes que havia sido subestimado, na escola, onde os professores o tratavam como apenas mais um caso perdido dos subúrbios. No exame de Stanford, onde o entrevistador questionou se ele realmente pertencia àquele lugar. Em sua própria decisão de recusar a bolsa integral, quando todos disseram que ele estava desperdiçando sua única chance de escapar da pobreza. 10 minutos, anunciou Blackstone, claramente esperando testemunhar um fracasso épico. Dr. Harrison se aproximou, observando o código que Marcus estava escrevendo. Sua expressão confiante começou a vacilar. Espere, isso não pode estar certo. Marcus havia reestruturado completamente a arquitetura de dados em menos de 8 minutos. Onde antes havia 300 linhas de código confuso, agora existiam 47 linhas elegantes e eficientes. O que você fez? Perguntou um engenheiro de cabelos cacheados, genuinamente curioso. Tratei o sistema como trataria um orçamento familiar, respondeu Marcus, sem tirar os olhos da tela. Quando você tem pouco, aprende a fazer muito. Cortei tudo o que era supérfluo e organizei o essencial. Blackstone se aproximou, seu sorriso começando a desaparecer. Isso é impossível. Nossas melhores mentes trabalharam neste projeto por 6 meses. Talvez o problema não fossem as mentes, disse Marcus calmamente, mas as perspectivas. Quando você nunca teve que fazer $1 durar uma semana, é difícil entender a verdadeira eficiência. A tensão no ar era palpável. Os funcionários trocavam olhares nervosos, percebendo que algo inesperado estava acontecendo. 5 minutos, murmurou Blackstone, mas sua voz havia perdido a confiança anterior. Marcus terminou as últimas linhas de código e se afastou do terminal. Pronto, podem testar. Doutor. Harrison hesitou, depois iniciou a simulação. A tela piscou, números cascatearam para baixo e então, silêncio total. O sistema havia processado 200.000 consultas simultâneas em 3 segundos. 0 travamentos. 0 erros. Isso não é possível, alguém sussurrou na multidão. Marcus olhou diretamente para Blackstone. 97% de melhoria na performance, 90% de redução no tempo de processamento. O custo mensal dos servidores deve cair pela metade. O saguão estava em silêncio mortal.
Sarah havia parado de filmar, a boca aberta. Até mesmo a recepcionista arrogante parecia ter engolido a língua. Blackstone cerrou os punhos, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Isso foi sorte, um truque. Você copiou isso de algum lugar. Posso fazer novamente do zero, se quiserem, ofereceu Marcus calmamente, ou explicar cada linha de código para sua equipe. Talvez até dar algumas lições de otimização de sistemas. Foi então que Blackstone cometeu seu maior erro. Perdendo completamente a compostura, ele gritou para toda a empresa ouvir: eu não vou ser humilhado por um entregador de pizza preto. Segurança, tirem esse vagabundo daqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dezenas de celulares haviam capturado aquelas palavras. O racismo que Blackstone disfarçara por anos havia acabado de explodir em público. Marcus permaneceu imóvel, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Ele havia conseguido exatamente o que precisava, não apenas resolvera o problema técnico, mas expusera a verdadeira natureza do homem que dirigia aquela empresa. Interessante, disse Marcus calmamente, pegando sua mochila, porque, sob a lei trabalhista estadual, discriminação racial no local de trabalho é um crime federal. E considerando que cerca de 20 pessoas filmaram isso, cada nova palavra que saía da boca de Blackstone apenas cavava mais fundo o buraco de sua própria destruição, enquanto Marcus permanecia ali com a serenidade de alguém que havia acabado de transformar um momento de humilhação na primeira peça de um jogo muito mais complexo que estava apenas começando. As palavras de Blackstone ainda ecoavam pela tez nova, quando Marcus deixou o prédio. 20 minutos depois, ele encontrou sua mãe, Rosa Williams, preparando o jantar no pequeno apartamento que haviam compartilhado por 19 anos. Ela olhou para o rosto do filho, e imediatamente soube que algo havia acontecido. Me conte tudo, disse ela, desligando o fogão e se sentando à mesa de fórmica arranhada. Marcus relatou cada detalhe, desde o momento em que viu o erro no código, até as palavras racistas de Blackstone sendo filmadas por dezenas de pessoas. Rosa ouviu em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas de orgulho e preocupação. Meu filho, disse ela finalmente, você tem ideia do que acabou de fazer? Provavelmente. Cometi o maior erro da minha vida, suspirou Marcus. Me expus, nos expus, e agora? Rosa interrompeu firmemente, você mostrou quem realmente é. E se esse homem acha que pode destruir nossa família depois de 15 anos de eu suar para limpar os erros dele, ele não conhece a família Williams. Ela se levantou e foi até o armário, puxando uma caixa de sapatos empoeirada. Dentro havia cartas, documentos e fotografias. Filho, há coisa sobre a tez nova que você não sabe. Coisas que vi durante todos esses anos trabalhando à noite. Marcus olhou os papéis com crescente surpresa. Contratos fraudulentos, e-mails impressos sobre demissões ilegais, fotografias de executivos usando drogas nos banheiros da empresa. Mãe, você coletou tudo isso quando era invisível? Rosa sorriu tristemente. As pessoas falam e fazem coisas como se você não existisse. Por 15 anos, vi e ouvi muito mais do que deveria. No dia seguinte, Marcus recebeu uma ligação inesperada. Alô, é Marcus Williams? Meu nome é David Chan. Sou jornalista investigativo do The SWAT News. Vi o vídeo que viralizou ontem sobre sua interação com Richard Blackstone. Marcus hesitou. Não tenho certeza se quero dar entrevistas. Não é uma entrevista, David interrompeu. É uma proposta de colaboração. Estou investigando práticas trabalhistas ilegais na tez nova há 2 anos. Tenho fontes internas que confirmam um padrão sistemático de discriminação, mas preciso de evidências mais sólidas. Eles se encontraram em um café discreto no centro da cidade. David era um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que revelavam anos de experiência expondo corrupção corporativa. Marcus, esse vídeo foi apenas a ponta do iceberg, David explicou, mostrando-lhe uma pasta cheia de documentos. Blackstone tem um histórico de demitir funcionários negros por razões fabricadas, pagar menos para mulheres do que para homens, em trabalhos idênticos, e usar esquemas contábeis questionáveis para evitar impostos. Marcus folheou os documentos, reconhecendo alguns nomes de ex-funcionários que sua mãe havia mencionado ao longo dos anos. O que você precisa de mim? Acesso interno. Sua mãe trabalhou lá por 15 anos.
Você tem habilidades técnicas excepcionais. E agora Blackstone cometeu o erro de subestimá-lo publicamente. Ele tentará encobrir o escândalo do vídeo, mas se conseguirmos evidências adicionais, podemos destruí-lo completamente. Marcus terminou, um brilho determinado aparecendo em seus olhos. Enquanto isso, nos escritórios da Tesnova, Blackstone havia convocado uma reunião de emergência com seus departamentos jurídico e de relações públicas. O vídeo havia ultrapassado 200 mil visualizações em menos de 24 horas. Quero aquele garoto e sua mãe longe da minha vista até o final da semana, ele esbravejou, e quero que alguém encontre uma maneira de invalidar a solução que ele criou. Deve haver um erro em algum lugar. Dr. Harrison, que havia permanecido incomumente quieto desde o incidente, finalmente falou. Richard, talvez devêssemos considerar oferecer ao garoto uma posição. Ele claramente tem talento, e isso poderia ajudar nossa imagem pública. Você está louco? Blackstone explodiu. Não vou recompensar algum garoto arrogante que me humilhou em público. Encontre uma maneira de se livrar dele, ou eu encontrarei pessoas que possam. O que Blackstone não sabia era que Dr. Harrison havia discretamente gravado toda a conversa em seu telefone. Anos observando as práticas questionáveis do Seio finalmente chegaram a um ponto de ruptura, quando ele testemunhou talento genuíno sendo rejeitado por puro preconceito. Naquela noite, Harrison ligou para um número que David Chan havia dado a Marcus. Tenho algo que vocês vão querer ouvir, ele disse simplesmente. Nos dias seguintes, Marcus foi transformado. Durante o dia, continuou a entregar pizzas e manter a aparência de normalidade. Mas à noite, trabalhou com David e agora Harrison para documentar metodicamente cada irregularidade na Tesnova. Eles descobriram uma quantidade assustadora, contratos de desenvolvimento de software superfaturados para empresas de fachada, funcionários de minorias, sendo sistematicamente preteridos para promoções, e um esquema onde Blackstone vendia informações privilegiadas sobre produtos em desenvolvimento para concorrentes. Temos material suficiente para destruir sua carreira e falir a empresa, David disse durante uma de suas reuniões noturnas no apartamento de Marcus. Não, Marcus respondeu, calmamente, surpreendendo a todos. Não queremos destruir a empresa. Há pessoas boas lá, funcionários honestos que dependem desses empregos. Queremos algo mais cirúrgico. Rosa sorriu, reconhecendo a sabedoria que havia tentado ensinar ao filho por anos. A melhor vingança não é descer ao nível deles. Filho, é subir tão alto que eles se sintam minúsculos olhando para cima. Marcus assentiu, um plano começando a se formar em sua mente. Blackstone acha que sou apenas um entregador de pizza ignorante. Vamos usar essa arrogância contra ele. Ele se virou para David. Você disse que tem contatos no conselho diretor da Tesnova. 3 membros que estão crescentemente insatisfeitos com a gestão de Blackstone. Por quê? Marcus sorriu. Brilho perigoso em seus olhos. Porque vamos dar a eles uma alternativa que eles nunca viram chegando. Blackstone quer me humilhar publicamente. Perfeito. Vamos dar a ele exatamente essa oportunidade. Enquanto planejavam, nenhum deles notou uma figura sombria observando o apartamento de uma janela no prédio ao lado. Blackstone havia contratado um investigador particular para monitorar a família Williams, certo de que encontraria algo comprometedor. O que ele não sabia era que sua própria paranoia estava prestes a se tornar o catalisador final para sua destruição. Cada movimento desesperado que fazia apenas fornecia mais evidências para o dossiê que estava silenciosamente crescendo contra ele. Marcus olhou para sua mãe, depois para David e Harrison. Estão prontos para virar completamente o jogo? Todos assentiram. E naquele momento, sentados na humilde cozinha onde Rosa havia criado um gênio, nasceu um plano que não apenas transformaria suas vidas, mas redefiniria o que verdadeira justiça significava no mundo corporativo. O garoto que Blackstone havia tentado humilhar estava prestes a se tornar seu pior pesadelo, e a reviravolta seria tão elegante quanto devastadora. A confrontação final. A sala de conferências da Tesnova nunca havia visto uma reunião como essa. Blackstone havia convocado todo o conselho diretor, a imprensa tecnológica local e representantes de grandes investidores para o que chamou de demonstração de liderança e integridade corporativa.
Senhores, Blackstone declarou, ajustando sua gravata italiana, trouxe vocês aqui hoje para testemunhar como lidamos com funcionários problemáticos e tentativas de difamar nossa empresa. Na entrada da sala, Marcus entrou calmamente, vestindo a mesma camisa simples de sempre. Blackstone sorriu como um predador que acabara de sentir o cheiro de sangue. Nosso famoso gênio da pizza chegou, Blackstone anunciou para toda a sala. Espero que tenham gravado isso, porque hoje vocês verão um garoto mentiroso ser completamente exposto. Marcus se sentou na cadeira indicada, notando as câmeras estrategicamente posicionadas ao redor da sala. Perfeito, exatamente como havia planejado. Senhor Williams, Blackstone começou, caminhando teatralmente ao redor da mesa. Você afirmou que melhorou nosso sistema em 97%. Nós, os especialistas, descobriram que isso foi pura sorte, um truque amador. Dr. Harrison, sentado ao fundo da sala, trocou um olhar nervoso com Marcus. O plano estava funcionando exatamente como planejado. Na verdade, Blackstone continuou, descobrimos que você e sua mãe estão envolvidos em um esquema para roubar propriedade intelectual de nossa empresa. Temos evidências de que ela fotografou documentos confidenciais durante suas limpezas noturnas. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Marcus permaneceu imóvel, mas seus olhos brilharam com uma intensidade que fez alguns dos presentes se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Essa é uma acusação muito séria, Sr. Blackstone, Marcus disse calmamente. Espero que tenha provas para sustentar isso. Claro que tenho. Blackstone gritou, rapidamente perdendo a compostura. Contratei um investigador particular que documentou tudo. Fotos de sua mãe em lugares onde não deveria estar. Vocês dois se encontrando com pessoas suspeitas. Marcus assentiu lentamente. Interessante. E esse investigador particular, ele seguiu você também? Blackstone parou de caminhar. O que você quer dizer com isso? Marcus tirou um tablet do bolso e o conectou ao sistema de projeção da sala. Porque enquanto seu detetive particular estava me seguindo, David Chan do T-Shot News estava investigando algo muito mais interessante. A primeira imagem que apareceu na tela foi uma foto de Blackstone saindo de um restaurante caro com um homem de terno. A data mostrava 3 semanas atrás. Este é Vladimir Petrov, representante da Tescorp Russia, Marcus explicou para a sala cada vez mais silenciosa. Concorrente direto da Tesnova. Vocês estavam discutindo a venda de algoritmos proprietários por 12 milhões de dólares. O rosto de Blackstone empalideceu instantaneamente. Isso é falso. Uma montagem. Marcus clicou novamente. Desta vez, a tela mostrou uma gravação de áudio. A voz inconfundível de Blackstone preencheu a sala. O algoritmo de aprendizado de máquina vale pelo menos 20 milhões no mercado negro. Posso entregar o código-fonte completo até o final do mês. Isso foi tirado de contexto. Blackstone gritou, mas sua voz havia perdido toda a autoridade. Contexto? Marcus sorriu pela primeira vez. Vamos dar mais contexto então. A próxima sequência de slides mostrou contratos forjados, e-mails sobre demissões motivadas racialmente, e fotografias de executivos usando drogas nos banheiros da empresa. Exatamente o material que Rosa havia discretamente coletado ao longo de 15 anos. Meu Deus, murmurou um dos investidores. Richard, isso é verdade? Mas Marcus ainda não havia terminado. A tela agora mostrava a gravação completa da reunião original entre ele e Blackstone, incluindo as palavras racistas, que haviam sido cortadas de alguns vídeos vazados online. E agora, disse Marcus, sua voz ficando mais forte, a parte que realmente importa. A última apresentação mostrou os resultados financeiros reais da implementação do algoritmo de Marcus. Em 2 semanas, havia economizado exatamente 143 milhões de dólares em custos operacionais para a empresa e aumentado a eficiência do sistema em 120%. Tudo isso, Marcus disse, olhando diretamente para Blackstone, foi gerado por uma solução criada por um garoto negro entregador de pizza, usando conhecimento adquirido enquanto minha mãe, uma mulher digna que trabalhou 15 anos nesta empresa, limpava os erros que você deixava para trás. O silêncio na sala era ensurdecedor. Blackstone estava visivelmente tremendo, suor escorrendo pela testa. Você planejou isso. Você me armou uma cilada.
Não, Marcos respondeu calmamente, desligando o projetor. Você armou uma cilada para si mesmo. Eu apenas documentei. Naquele momento, David Chen entrou na sala, acompanhado por 2 agentes federais. Richard Blackstone, você está preso por espionagem industrial, discriminação racial no local de trabalho e fraude fiscal. Enquanto Blackstone era algemado, ele gritou desesperadamente: isso é perseguição. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu construí esta empresa. Marcos se levantou, ajustou sua camisa simples e olhou para o homem que havia tentado destruir sua família. Senhor Blackstone, a diferença entre nós é simples. Você usou sua posição para oprimir pessoas. Eu usei minha inteligência para protegê-las. Enquanto Blackstone era levado embora, um dos membros do conselho se aproximou de Marcos. Senhor Williams, gostaríamos de discutir uma proposta com você. Estamos precisando de um novo CEO. Marcos sorriu, pensando em sua mãe, que naquele momento provavelmente estava preparando o jantar no pequeno apartamento, que em breve não seria mais necessário. Vou considerar, mas primeiro, preciso entregar uma pizza. A sala explodiu em risos. Nervosos, mas todos entenderam que haviam testemunhado algo extraordinário. O garoto que Blackstone havia tentado humilhar, havia se tornado o arquiteto de sua própria destruição, provando que a verdadeira justiça não vem da vingança cega, mas da paciência inteligente e da coragem de expor a verdade, quando o momento certo finalmente chega. 6 meses depois, Marcus Williams caminhava pelos corredores da Tesnova, não mais como um entregador de pizza, mas como o CEO mais jovem da história da empresa. Aos 20 anos, ele liderava uma equipe de 200 funcionários e supervisionava contratos no valor de bilhões de dólares anuais. A ironia não passou despercebida por ninguém. O mesmo saguão onde havia sido humilhado, agora exibia sua foto na parede executiva, logo abaixo do slogan corporativo que ele mesmo havia criado: a excelência não tem cor, apenas resultados. Como é se sentir sendo chamado de o mais jovem e inovador do Vale do Silício? Perguntou o repórter da Forbes durante a entrevista para a matéria de capa da revista. Marcos sorriu, ajustando sua gravata, que ainda parecia estranha depois de meses usando uma. Engraçado, 6 meses atrás, eu era apenas o garoto negro entregador de pizza. Aparentemente, o título muda quando você salva uma empresa da falência. A transformação da Tesnova havia sido espetacular. Sob a liderança de Marcos, a empresa não apenas recuperou os 97 milhões que havia perdido, mas triplicou seu valor de mercado. Seu algoritmo revolucionário estava sendo licenciado para empresas ao redor do mundo. Rosa Williams, agora aposentada com uma pensão generosa, que Marcos havia insistido em estabelecer para toda a equipe de limpeza da empresa, assistiu orgulhosa da primeira fila durante a cerimônia de premiação de executivo do ano de seu filho. Eu nunca duvidei, ela sussurrou para suas amigas. Sempre soube que aquele garoto voaria alto, só não sabia que voaria tão alto que nem eu conseguiria alcançá-lo. Enquanto isso, Richard Blackstone havia se tornado um pária completo no mundo corporativo. Depois de sair da prisão federal, onde passou 4 meses por espionagem industrial e discriminação racial, nenhuma empresa de tecnologia o contrataria. Seus ex-colegas executivos atravessavam a rua para evitar cumprimentá-lo. Seu clube de golfe cancelou sua associação. Sua ex-esposa havia pedido o divórcio e ficado com metade de seus bens restantes. E ele agora vivia em um apartamento de 1 quarto nos subúrbios, trabalhando como consultor freelancer para pequenas empresas que não conheciam seu passado escandaloso. A queda havia sido tão brutal quanto pública. Vídeos de sua prisão ainda circulavam nas redes sociais, sempre acompanhados de comentários sobre calma e justiça poética. Dr. Helwesen, que havia se tornado vice-presidente da Tesnova, frequentemente comentava nas reuniões executivas: nunca vi uma reviravolta tão completa. Marcos transformou humilhação em inspiração, e Blackstone transformou privilégio em prisão. Durante uma conferência sobre diversidade no ambiente corporativo, Marcos foi perguntado sobre como havia conseguido perdoar aqueles que tentaram destruí-lo. Perdoar?
Marcos riu. Não o perdoei. Apenas usei a energia que ele me deu de forma mais inteligente. Blackstone me ensinou que a melhor vingança não é rebaixar seu inimigo ao seu nível, mas subir tão alto que ele se torna irrelevante. Sarah, a ex-recepcionista arrogante que havia zombado dele, agora trabalhava em uma pequena firma de contabilidade, depois de ser demitida por atendimento inadequado ao cliente. Sempre que via Marcos nas notícias, sentia uma pontada de arrependimento, lembrando-se de como o havia completamente subestimado. A sala de conferências onde tudo começou foi reformada e transformada no Centro de Inovação Marcus Williams, um espaço dedicado a encorajar funcionários de todas as origens a compartilhar ideias sem medo de julgamento. Na parede, uma placa dourada traz a frase que Marcos repetiu durante seu primeiro discurso como CEO: "O gênio ignorado hoje é a revolução de amanhã." Marcos mantinha uma rotina simples. Toda sexta-feira à noite, ainda se voluntariava para entregar pizzas para abrigos na cidade, para lembrar de onde vim, explicava, e para que outros jovens possam ver que não importa onde você está hoje, importa para onde está indo. David Chen, o jornalista que havia ajudado a expor a corrupção, escreveu um livro sobre o caso que se tornou um best-seller. O título, Do Entregador ao CEO: Como a Verdade Derrubou um Império de Mentiras. 2 anos após sua humilhação inicial, Marcos recebeu um convite para falar na Universidade de Stanford, a mesma universidade que havia recusado para cuidar de sua mãe. No final da apresentação, um estudante levantou a mão. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Marcos pensou por um momento, olhando para o auditório cheio de jovens inspirados. Mudaria apenas uma coisa. Teria entregado aquela pizza 5 minutos mais cedo, assim teria tido mais tempo para ver a cara de choque do Blackstone quando percebeu que havia subestimado o garoto errado. A plateia explodiu em risos e aplausos. Richard Blackstone tentou destruir um jovem negro talentoso, mas acabou involuntariamente construindo a lenda de Marcus Williams. O ECL aprendeu da pior forma que a verdadeira vingança não é se vingar da humilhação, é alcançar um sucesso tão estrondoso que seus opressores passam o resto da vida se perguntando como puderam ter sido tão cegos. Se esta história de superação tocou você, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias reais de pessoas que transformaram injustiça em combustível para o sucesso extraordinário.